Seja muito bem-vindo ao programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e damos sequência no nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. E por se tratar de um tema bastante extenso, nós dividimos em 22 vídeos, cada vídeo correspondendo a um capítulo do último livro da Bíblia. E este é o 6º vídeo da série sobre o Apocalipse. Portanto, correspondendo ao capítulo 6º do livro escrito por João, Apocalipse, que foi escrito por João, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus havia lhe revelado. E no capítulo 6º, dá-se início à abertura de 6 dos 7 selos. É importante lembrarmos que no capítulo anterior, no vídeo anterior, João viu lá no céu um livro fechado, selado com 7 selos. E somente o Cordeiro, ou seja, somente o Senhor Jesus, é digno de abrir os selos e de abrir o livro em sua totalidade. Mas o que significam esses selos? Cada selo aberto vai revelando os juízos de Deus, a ira de Deus, o que acontecerá no futuro, em um período aí de 7 anos de grande aflição. Então, a abertura do primeiro selo dá início a um período de 7 anos de aflição, que é dividido em 2 partes, em 2 metades. A primeira metade, que tem uma duração de 3 anos e meio, chamada de tribulação. E os 3 anos e meio finais, a segunda metade, é a grande tribulação. Veremos tudo com detalhes. Antes de nos aprofundarmos aí na abertura dos selos, vamos entender algumas coisas a respeito da tribulação e também acerca do arrebatamento. Sobre a tribulação e a grande tribulação, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então será um período muito difícil, caótico, nunca antes visto na história da humanidade. E a abertura do primeiro selo anuncia o encerramento da era da graça. Quando o primeiro selo for aberto, então a igreja já não estará mais aqui na terra. O primeiro selo se abre após o rapto da igreja. Isso mesmo, nós vimos no capítulo 4 que a igreja já está lá no céu. Até o capítulo 3º de Apocalipse, a igreja ainda está na terra. Após o capítulo 4, ou no início do capítulo 4, João é levado ao céu e lá ele já vê os salvos. Então a igreja já deixa de estar aqui na terra a partir do capítulo 4 de Apocalipse. Agora nós estamos no capítulo 6º. A abertura do primeiro selo se dará em uma ocasião após o arrebatamento, que nós veremos daqui a pouquinho também com mais propriedade. É importante sabermos que a tribulação e a grande tribulação representam um período de juízo sobre o mundo ímpio, sobre a igreja apóstata e sobre Israel rebelde. Os selos abertos vão mostrando a ira de Deus, os juízos de Deus que vão acontecer após o rapto da igreja, após o arrebatamento. Os salvos não sofrerão os juízos de Deus, serão poupados dos juízos de Deus. Mas o mundo ímpio, ou seja, aqueles que não receberam o Senhor Jesus, enfrentarão aí os juízos divinos. A igreja apóstata também, que são aqueles que um dia andaram na fé, mas depois abandonaram o Senhor. E Israel rebelde, que não recebeu o Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, o próprio povo do Senhor Jesus, a sua pátria, o rejeitou. Então ficarão na terra após o rapto da igreja e sofrerão os juízos de Deus, ali o mundo ímpio, a igreja apóstata e também Israel rebelde. É importante salientarmos
que o Senhor Jesus prometeu guardar a igreja de Filadélfia, a igreja que servia ao Senhor com fidelidade, portanto, representa todos os fiéis. Então, Cristo prometeu guardar todos os fiéis da tribulação, conforme podemos conferir, voltando um pouquinho lá no capítulo 3 e versículo 10 de Apocalipse. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Muito bem, então o Senhor prometeu guardar os fiéis da hora da tentação, da aflição que há de vir sobre a terra. Aqui se referindo ao período de tribulação e de grande tribulação. Os salvos não estarão mais aqui na terra. E vamos falar sobre o arrebatamento, que na verdade acontece em duas fases, como veremos. A primeira fase do arrebatamento se refere ao rapto invisível da igreja. Isso mesmo. E os salvos irão ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. E esta primeira fase, o rapto invisível da igreja, acontecerá antes da tribulação, antes da abertura do primeiro selo já aqui do capítulo 6. Como eu disse, lá no capítulo 4 de Apocalipse, os salvos não são mais vistos aqui na terra. Até o capítulo 3, ainda a igreja está na terra. Do capítulo 4 em diante, a igreja já está lá no céu. Então, a primeira fase do arrebatamento, o rapto invisível da igreja, os salvos irão ao encontro do Senhor Jesus nos ares, e o rapto acontece antes da tribulação, e os salvos receberão um corpo glorificado, conforme vamos ler aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o versículo 17 continua: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, aqui descrevendo a primeira fase, o rapto, o arrebatamento, quando será de forma invisível e os salvos encontrarão o Senhor Jesus nos ares. E há a segunda fase. Lembrando que a primeira fase, o rapto da igreja, acontece antes da tribulação, antes dos juízos de Deus, porque não faz sentido os salvos sofrerem as penitências, os juízos de Deus que virão sobre a terra. Os juízos acometerão aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e sua palavra. E vamos então à segunda fase, que corresponde ao arrebatamento visível e a manifestação de Cristo em poder e glória a Israel e às demais nações aqui da terra. E esta segunda fase, o arrebatamento visível, Jesus em sua glória, vai acontecer depois da grande tribulação, depois do período aí de 7 anos. O rapto da igreja na primeira fase, antes da tribulação, e o arrebatamento visível, a segunda fase, acontece depois dos 7 anos da grande tribulação. Veja o que diz o texto sagrado em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. A respeito desses fenômenos, dessas catástrofes, nós veremos um pouco mais adiante também. Mas prosseguindo com o texto agora no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então esta segunda fase é o arrebatamento em que todos verão
né? Todos os habitantes, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória também. Então, as duas fases aí do arrebatamento. E agora sim, vamos à abertura do primeiro selo, conforme você sabe, então, após o rapto da igreja. Primeiro selo que fala sobre o cavalo branco. Nós veremos aqui o cavalo branco, o vermelho, o preto, o amarelo. Não são cavalos no sentido literal. Tudo aqui é simbólico. Os cavalos são simbólicos e tem a sua representação, que nós vamos ver aí o que significa cada um. O cavalo branco, ele simboliza o anticristo. Isso mesmo. Vamos ler então o primeiro versículo do Apocalipse, capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Continuando, versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então o anticristo, aqui assumindo um poder mundial, global, um líder mundial, foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. E é importante também, aí lemos o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7, que nos dá mais informações a respeito do anticristo. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O anticristo será um líder do mal, um líder diabólico, orientado pelo próprio Satanás. E veja que interessante que o texto sagrado diz que somente há um que agora resiste, mas que será tirado. Então, o anticristo virá após aquele que resiste ser tirado da terra. Mas quem resiste? A igreja do Senhor Jesus resiste. O Espírito Santo está na terra com a sua igreja. Cristo prometeu que o Consolador estaria conosco, com aqueles que são salvos, com as pessoas que são leais ao Altíssimo. Mas o Espírito Santo será tirado da terra. Também os salvos serão tirados. E depois do rapto da igreja, a igreja será removida da terra, levada até o céu. O Espírito Santo será tirado. Depois disso, vai acontecer o seguinte: e então será revelado o iníquo. Então vem o anticristo. Isso mesmo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O anticristo que estará aí reinando durante os 7 anos de tribulação e de grande tribulação até ser derrotado pelo nosso Deus. E continua no versículo 9 de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então o anticristo vai operar sinais, prodígios, maravilhas, para enganar as pessoas, para seduzir aqueles que estarão aqui após o rapto da igreja. Um líder, com toda certeza, envolvente, carismático, manipulador, que terá a massa a seu favor, um líder global, mundial, e com influência certamente na política, nas religiões também, orientado segundo a eficácia de Satanás, um agente das trevas. E o versículo 10 nos diz mais: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então o anticristo vai enganar quem? Aqueles que não receberam o amor da verdade, aqueles que tiveram a oportunidade
de aceitarem ao Senhor Jesus, de invocarem o nome do Senhor, mas rejeitaram a grande chance. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vivemos a era da graça, em que a salvação, ela já custou o preço pago na cruz pelo Senhor Jesus. A salvação é um presente de Deus, é de graça, é o amor de Deus oferecido à humanidade. Mas aqueles que não receberam o amor da verdade, então serão seduzidos, serão tentados e muitos enganados pelo anticristo. O Espírito Santo já foi retirado da terra nesse período, os salvos já foram também levados ao céu, e o amor da verdade, a graça também já acabou, não existe mais. A salvação agora poderá acontecer, mas com muita dor, de uma forma sacrificial, bastante dolorosa. E o versículo 11: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Hoje a verdade está no mundo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Aquele que invoca o seu nome é salvo instantaneamente. Mas aqueles que rejeitam a verdade serão enganados pela mentira pregada pelo anticristo. O anticristo certamente terá um poder de persuasão, terá uma oratória que vai enganar, seduzir a muitas pessoas. E o versículo 12, aí, para que sejam julgados todos os que não creram, a verdade antes tiveram prazer na iniquidade. Então nós vimos aí a abertura do primeiro selo, falando sobre a vinda do anticristo, que acontece após o rapto da igreja. E o cavalo branco, que representa o anticristo. O primeiro selo, o cavalo branco, o anticristo. O segundo selo, o cavalo vermelho, que simboliza a guerra. Veja o versículo 3 aqui do nosso estudo sobre o capítulo 6 de Apocalipse. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: vem e vê. Versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dada uma grande espada. Então a espada aqui representando armas de destruição em massa. Então guerra acontecendo. E guerra de proporção inimaginável também. Se você pensar nas guerras aí na história da humanidade, essa que virá será muito maior, muito mais, causando muito mais mortes, muito mais danos a toda a humanidade, que restará aqui após a primeira fase do arrebatamento da igreja. Então o cavalo vermelho, o segundo selo aberto, representando a guerra. E o terceiro selo, o cavalo preto, que simboliza a fome. E a fome que se dará por muitos motivos, podendo ser por incêndios em campos, por depósitos de alimentos que serão destruídos, por armas químicas e nucleares também, destruindo as indústrias alimentícias, contaminando, pela poluição nas águas, nos ares e também nas vegetações, pelo racionamento de alimentos e em virtude da inflação. Vamos ler o que diz aí o versículo 5 do capítulo 6 de Apocalipse. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E o versículo 6, então, prossegue. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, um tempo de privações, alimentos racionados, inflação, tudo muito caro, e a fome no mundo de forma
generalizada. E vamos então agora ao quarto selo. Quarto selo, o cavalo amarelo, que representa a morte. Isso mesmo, morte em consequência da guerra, da grande guerra que vai acontecer, da fome, das doenças, epidemias e pandemias, da violência exacerbada e também de animais enlouquecidos, selvagens e bravios. Confira o versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E o versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada. Olha só, um quarto da população mundial morrendo aí quando vier o cavalo amarelo, a morte, e com fome. Morrerão a fio da espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Um período de sofrimento intenso. Portanto, não brinque com a sua salvação. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus hoje mesmo. E quando essas coisas acontecerem, nós estaremos já lá no céu com Cristo, em paz, né, livres de todos esses acontecimentos futuros, acontecimentos catastróficos e terríveis. E vamos então aí à abertura do quinto selo, que se refere a almas que estarão, né, ou que João presenciou debaixo do altar. Mas quem são essas pessoas aí cujas almas estão debaixo do altar? Na verdade, são aqueles que foram deixados aqui após o rapto da igreja. Quando Jesus levou a sua igreja na primeira fase do arrebatamento, aqueles que restaram na terra e foram martirizados, podendo ser aí crentes desviados, deixados no arrebatamento, que depois vão perceber que houve o rapto da igreja e vão se voltar a Deus. Isso mesmo. Depois que o anticristo já estiver aqui, muitos crentes vão acordar. Não vão acordar ainda agora, né? Muitos estão postergando a sua entrega a Deus e vão somente acordar depois aí do início da tribulação e da grande tribulação. Então, aqueles crentes desviados, deixados no arrebatamento, que se voltaram a Deus e morreram durante a tribulação e grande tribulação, morreram como mártires, estes terão uma segunda oportunidade, pois não negaram ou não negarão a sua fé. Também aqui nós temos as pessoas que creram ou que crerão. Eu estou usando no passado porque João já viu tudo aí consumado. Tá? Então, por isso, o discurso aí no passado, mas é óbvio que estamos nos referindo a acontecimentos vindouros. Então, aqueles que creram após o arrebatamento e foram martirizados. Então, tanto os crentes que depois do arrebatamento acordaram, se entregaram ao Senhor, como aqueles que se converteram depois do rapto da igreja, terão uma nova chance se não negarem a fé, se estiverem dispostos a morrer por Cristo e por sua palavra. Então, as almas que João viu na abertura do quinto selo simbolizam e representam os mortos durante a grande tribulação, os quais ainda não têm um corpo glorificado. Estão ali em alma, mas não receberam um corpo glorificado, os quais também morreram por amor à palavra de Deus e pelo seu testemunho. Trata-se de um grupo ainda incompleto, porque outros mártires ainda farão parte desse grupo, aumentando aí o número de salvos, né, durante o período de tribulação e grande tribulação. Veja o versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho
que deram. Então, eles vão resistir à perseguição do anticristo e não vão negar a sua fé. Estes ainda terão a oportunidade de serem salvos, não mais pela graça. Hoje a salvação é de graça, é fácil, é pelo amor. Estes, aí de Apocalipse 6, a partir do versículo 8, 9, que trata, né, a abertura do quinto selo, serão salvos durante dias terríveis, salvos pela dor, não mais pelo amor. E o versículo 10 nos diz mais: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, estes que serão salvos durante aí o período em que a tribulação e a grande tribulação vão acontecer, clamarão por justiça, porque foram mortos em decorrência de não negarem a sua fé e pedem que Deus faça justiça. E o versículo 11: e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então veja só, estes que foram salvos aí no período de 7 anos, eles receberam, né, vestes brancas, ou receberão vestes brancas, simbolizando que os seus pecados foram perdoados, que eles foram purificados, foram redimidos e agora se encontram diante de Deus, debaixo do altar. Ainda não na posição em que estão os salvos, aqueles que foram salvos no primeiro rapto, na primeira fase do arrebatamento, os salvos da igreja que foram poupados, né, da tribulação. Não, eles foram salvos depois e receberam vestes brancas. Mas a palavra de Deus nos diz que eles devem repousar ainda um pouco de tempo e aguardar que o número se complete, pois outros mártires ainda virão. Outras pessoas serão mortas e não negarão a sua fé em Cristo e receberão uma segunda chance. E vamos então à abertura do último selo do capítulo 6 de Apocalipse. São 7 selos no total, mas o capítulo 6 de Apocalipse trata da abertura de 6 selos. O 7º selo nós veremos posteriormente. O 6º selo que trata a respeito de catástrofes que acontecerão na Terra, ocasionando até mudanças geofísicas, mudanças no relevo da Terra, catástrofes naturais que acontecerão, meteoros, chuva de meteoros, terremotos, tsunamis e um tempo terrível, generalizado de catástrofes por toda parte, matando muitas pessoas, causando pânico, terror, nunca antes visto na história da humanidade. E o que mais pode acontecer aí? Erupções vulcânicas certamente acontecerão, incêndios florestais, e causando, tanto os vulcões e os incêndios, causam nuvens espessas, né, que bloqueiam a luz solar e o brilho lunar, conforme veremos. Também explosões nucleares e tantas outras catástrofes acontecerão no futuro durante o período muito difícil de grande tribulação. Veja o que diz o versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Então os vulcões, os incêndios e outras catástrofes podem bloquear ali o brilho do sol e também da lua, na verdade, causando essa impressão, essa sensação que o sol se tornou negro e que a lua se tornou como sangue. Um período muito assustador. E o versículo 13: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então, meteoros aí caindo, causando devastação também intensa. E o versículo 14:
e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seu lugar. Terremotos alterando aí a composição do solo, destruição extrema mesmo. E veja o versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Pessoas procurando abrigo, tentando se esconder em bunkers, em qualquer outro lugar, né, que seja protegido, mas será um tempo muito difícil realmente para aqueles que estiverem aqui e que não aceitaram o Senhor Jesus em tempo oportuno. E o versículo 16: E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Veja só que neste momento as pessoas vão se lembrar do Senhor Jesus. Não se lembraram dele enquanto podiam, enquanto ainda a graça estava no mundo, enquanto o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é aquele que convence do pecado, mas aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus e irão para o período de tribulação e grande tribulação, sofrerão os juízos severos de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. E o versículo 17, finalizando o capítulo 6 aí de Apocalipse: Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha só, realmente há um período muito difícil, caótico, e os evangelhos de Mateus e Lucas nos dão mais detalhes sobre este período catastrófico, caos absoluto. Confira Mateus 24, o versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, abalos na terra, nos mares, nos rios, nos céus, realmente um caos generalizado por toda a parte. E veja que a terra já haveria, né, de ter passado aí pelos cavalos, não é, pelo anticristo, o surgimento do anticristo, a guerra, a fome, a morte e também por todas essas catástrofes naturais que hão de vir. E Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 25, nos dá mais informações. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Águas agitadas, águas ali indicando, né, tsunamis, maremotos, e como nunca antes também vistos na história de toda a humanidade, em proporções muito maiores do que aqueles que já aconteceram e que nós pudemos registrar. E o versículo 26, para terminar: homens desmaiando de terror. Olha só, tanta angústia, tanto desespero, as pessoas desmaiando, aterrorizadas, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então este foi o 6º selo aí aberto, revelando os juízos de Deus. Finalizando, portanto, o capítulo 6 do livro de Apocalipse. Que você assista a todos os vídeos para ter um conhecimento amplo, profundo acerca da revelação das últimas coisas, e que também acompanhe todo o conteúdo do canal Exame das Escrituras para o seu crescimento espiritual. Que o Senhor, Criador dos céus e da terra, abençoe a sua vida hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.